Bom dia a todos. Estamos numa reunião da Comissão Especial da Saúde, hoje com a composição Dr. Ernesto, eu, Marcelo, Rosângela Paulúcio, Davi Cortez. Nós agradecemos a presença do Juarez, da Denise, que são colaboradores da comissão, que tem um propósito muito bem claro, definido, que é fazer um raio-x, um diagnóstico da estrutura da saúde pública em Avaré e dos serviços prestados aos cidadãos. Então, nós emitimos nossa gratidão a vocês dois que estão aqui, mesmo de férias, né, Denise? Está aqui conosco, muito obrigado. As palavras de vocês, os entendimentos de vocês serão muito úteis para que a comissão possa propor soluções para a saúde pública em Avaré. Nós, inicialmente, faremos aqui o apontamento de algumas medidas que a comissão deve tomar. Uma delas é enviar um ofício para a presidência da Câmara solicitando a pesquisa, uma empresa para fazer a pesquisa que nós estudamos na última audiência, que consta em ata, para que nós tenhamos, então, um dado estatístico oficial aprofundado dos usuários da rede pública de saúde em relação à satisfação, à percepção do serviço público da saúde. E também um outro ofício solicitando que a presidência designe um funcionário para a construção de uma página web a fim de divulgar as atas e os vídeos das audiências públicas aqui da Comissão Especial. Então, nós precisamos desse canal para mostrar transparência para os avarenses. Nosso propósito não é outro senão fazer esse estudo, esse diagnóstico, esse raio-x e apresentar um relatório bastante denso, completo para o Poder Executivo. Nossa função está bem definida em fazer esse estudo. Também, de acordo com o que nós lemos no jornal A Voz do Vale, da última edição de sábado, o José Carlos Santos Pérez, jornalista, ele disse que a comissão é bastante importante e tem um papel fundamental no apontamento de soluções e caminhos para a gestão da saúde em Avaré. Então ele sugeriu que nós visitemos Itapeva, porque Itapeva tem o mesmo porte de Avaré, né? E tem uma estrutura parecida com a de Avaré, segundo José Carlos Santos Pérez. Então eu sugiro à comissão que coloque aí em estudo uma visita para conhecer posto de saúde, pronto-socorro, Santa Casa, como é que funciona, qual é o mecanismo da gestão de saúde lá em Itapeva, até por sugestão da imprensa do Zé Carlos Santos Pérez, tá? Vocês depois podem avaliar essa possibilidade também. E após o nosso bate-papo, o nosso diálogo com vocês dois, nós também gostaríamos de visitar alguns usuários, né, que retiram medicamentos, tanto na farmácia popular, também como nos postos da rede pública. O Dr. Ernesto deu essa sugestão. A gente quer saber, né, de forma oficial, através de vocês, como funciona e como que o cidadão enxerga esse serviço, né, e o que pode também ser melhorado. Então, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês, vamos bater um papo aqui. Gostaria de passar a palavra ao Juarez, depois a Denise, para que façam uma explanação, uma introdução, e depois a gente pode então abrir as perguntas. Bem-vindo, Juarez. Obrigado. Bom dia. O programa da Farmácia Popular, ele trabalha com um pouco mais de 100 medicamentos da rede, básicos, medicamentos básicos, né? E acessível a toda a população, todo o receituário. Lembrar que a Farmácia Popular não é só de Avaré, ela é da região, é um programa federal, então ela abrange uma região de municípios. São medicamentos, alguns gratuitos e outros com 10% do valor estabelecido pelo governo, que a população paga. Todos os medicamentos que existem lá, todos são retirados tem que ser com prescrição médica. Sem prescrição médica não podem ser fornecidos. Independente se for particular, se for SUS, o programa atende a todos os tipos de prescrições. Uma das exigências é o CPF do paciente, né, para poder lançar a venda, né? A gente
no POP, né, no procedimento da farmácia popular que vem do governo federal, exige a apresentação do documento do paciente, né, e assim, de uma forma que o paciente possa tirar de uma forma racional seu medicamento entregado exclusivamente para ele. Nós atendemos vários municípios, Arandu costuma sempre vir, né, algumas pessoas de Arandu, né, de outras cidades vizinhas também, Cerqueira também já atendemos Receita também. E, assim, é um programa, ele já é estabelecido pelo governo, já vem com as suas normas, assim, já tem tudo, o elenco de medicamento, o preço não muda, aquele elenco de medicamento não muda, sempre trabalhando com isso, e sempre isso, trazendo a prescrição, trazendo o documento do paciente, o paciente tem acesso ao medicamento. Juarez, obrigada, viu? Denise, obrigada. Só uma dúvida. Quando você diz assim, nós temos uma relação de 100 medicamentos. Como você afirmou anteriormente, quem diz quais são esses medicamentos, o governo federal, dentro dessa lista padronizada, né? A maior parte deles, custo zero para o usuário. Sim. E os que não são custo zero, tem custo elevado? 10%. Isso, são 10% do valor padronizado. Vamos dizer assim, Qual é vários mais centavos. caro? O mais caro. O mais caro seria um medicamento antimicótico, mas vem 8 comprimidos na cartela que sai R$7. Então, assim, não passa de R$8, a cartela com 8 comprimidos. Não passa, a medicamento, em geral, o tratamento do paciente, quando ele leva, não passa de R$10, dificilmente, a não ser quando é por medicamento. Às vezes tem alguns medicamentos controlados que sempre a pessoa faz de uso mais de um, né? E aí, mas não passa de R$10 se for fazer um tratamento, não passa. Tem um limite para eu retirar? Suponhamos assim, eu tenho que tomar 2 comprimidos por dia durante 60 dias. Eu tenho um limite ou assim, eu chego lá com a minha receita, por exemplo, na minha receita tá que eu vou precisar de 120 comprimidos. Eu consigo retirar esses 120 ou eu tenho um limite? Cada usuário só pode retirar 30, por exemplo? Não sei. O padrão, geralmente, principalmente dos medicamentos gratuitos, é 30 dias de tratamento. A pessoa leva para 30 dias. A prescrição médica, ela tem validade de 6 meses. Então, durante 6 meses, quando são os medicamentos pagos, ela pode retirar por 6 meses, na unidade da farmácia popular própria. Que só para ressaltar, lembrando que existem as unidades que são conveniadas com o programa Farmácia Popular. São as redes privadas que elas fazem um acordo com o governo e elas também fornecem alguns medicamentos. Esses mesmos 100 medicamentos? Não, isso é uma lista menor. Uma lista Principalmente menor. São mais os medicamentos de hipertensão e diabetes e asma que são fornecidos nas farmácias conveniadas. Alguns para glaucoma, fralda geriátrica também nas farmácias conveniadas são fornecidas também pelo programa Farmácia Popular, com custo mais baixo, né? Mas na unidade própria, o padrão é o gratuito, 30 dias. Sempre sai até uma próxima data para a pessoa retirar. Então, são 30 dias. Com relação aos pagos, a pessoa pode levar até para 3 meses. Exceção, os da portaria 344, que são medicamentos de uso controlado, que são feitos para 60 dias de tratamento. É o máximo que a pessoa pode levar com a receita. Com relação, se não fizer parte do elenco da portaria 344, né, os medicamentos de uso controlado, ela pode levar até para 3 meses. Só abro uma ressalva, né, mediante a crise, né, que está batendo a porta. Alguns medicamentos se encontram dificuldade de aquisição. Então, eles, volta e meia, eles mandam alguns comunicados para vender esses medicamentos para 30 dias. Então, às vezes, um AS, um ácido acetil salicílico de 100 miligramas, a gente acaba fornecendo para 30 dias e não para 90 dias, que é o que é padronizado. Mas somente quando eles mandam essa notificação para a gente. Governo Federal. Isso, veio do Governo Federal. A relação de medicamentos que os senhores têm lá na farmácia popular é o mesmo da cesta básica? Tem uma cesta básica de medicamentos, não tem? Relação municipal, né? Como? Relação municipal de medicamentos. Relação municipal de medicamento, Relação municipal de medicamentos, é isso?
REMUME, isso. É. Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Essa relação municipal, as listas, elas batem os mesmos remédios? Tem alguns itens em comum. Porque assim, todos os medicamentos da farmácia popular são da RENAME, que é a relação nacional. Né? A REMUME, ela segue a relação, mas ela não segue, não precisa ter a obrigatoriedade de seguir no completo. Né? Vamos dizer assim que a RENAME seria um espelho. Acho que a Denise depois pode até explicar melhor para fazer a REMUME. Mas todos os medicamentos que são elencados na farmácia popular estão na RENAME, fazem parte. Se eu não achar lá, eu tenho na popular. Se eu não achar no município, eu tenho na popular. Na verdade, é assim, seriam medicamentos para as doenças mais comuns. Hipertensão, diabetes, asma, alguns antibióticos, né, alguns antimicóticos. Não são todos, porque o elenco da RENAME é muito grande, mas são que atinge de 70% a 80% das doenças mais comuns da população. Entendi. Não é assim, não são todos, são doenças mais comuns que atingem. Te agradeço por hora, Juarez. Bom dia, obrigado pela presença. Uma pergunta, Denise, a respeito da REMUME. O sistema licitatório já está dando conta de manter todos os medicamentos da REMUME em dia, sem faltar? Então, bom dia a todos. Agradeço aqui pelo convite. Esclarecer o seguinte. Primeiro, como disse o Juarez, a REMUME é a relação municipal. Ela é uma orientação do Ministério da Saúde que cada município monte a sua lista. Por quê? A RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, ela contempla os medicamentos da assistência básica, que eles chamam de componente básico da assistência farmacêutica, do estratégico e do especializado. A assistência farmacêutica, né, pela normatização do SUS, ela é dividida entre as 3 esferas de governo, a responsabilidade pela sua implementação e manutenção. Então, nós temos a responsabilidade do município, do Estado e da União. Cabe ao município, de acordo com a portaria 1555, de 30 de julho de 2013, a manutenção do componente básico. A nossa REMUME, né, que é a relação municipal, ela foi montada em cima dos medicamentos do componente básico, que são esses que o Juarez elencou, que são aqueles que mais afligem, né, as principais patologias. E por que essa orientação de fazer uma municipal se já existe uma nacional? Porque cada região, cada município tem a sua epidemiologia própria, né, as doenças que mais atingem aquela população. Por exemplo, a nossa REMUME, como disse o Juarez também, foi espelhada na RENAME. Mas existem itens da nossa REMUME que não são contemplados na RENAME. Por exemplo, um medicamento que tem uma prescrição muito elevada no município, é um medicamento de um custo relativamente alto, é a diosmina esperidina, que é um medicamento utilizado para problemas circulatórios. Não faz parte da RENAME, mas é contemplada na nossa REMUME. Por quê? O índice de prescrição no SUS, né, é elevado aqui na nossa região. Em relação especificamente à sua pergunta, né, Davi, a REMUME ela foi montada pela Comissão de Farmácia Terapêutica, né, com base na RENAME e nos estudos da epidemiologia local, no ano de 2013. Ao longo de 2013, essa comissão se reuniu e nessa comissão fazem parte, né, porque essa comissão é uma comissão permanente. Médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos. E essa REMUME foi finalizada no final de 2013, em dezembro, e foi publicada, né, entrou em vigor oficialmente a partir de janeiro de 2014. A partir da sua publicação, né, via semanário oficial, ela está divulgada no site do município, né, na página da Secretaria da Saúde. As aquisições de medicamentos passaram a ser feitas com base nela. Porque antes da existência dessa padronização oficial, existia, sim, uma padronização do município, né? Não eram comprados assim, aleatoriamente, mas não era oficial. O processo de aquisição era completamente diferente de como é hoje. Hoje, a demanda é gerada por cada farmácia, né? O almoxarifado da saúde reúne
essa demanda geral das 12 farmácias de atenção básica e elabora a listagem, a sua programação anual. Também são somadas nas aquisições do município as aquisições das outras unidades. Por exemplo, o pronto-socorro municipal tem uma padronização própria. A farmácia de mandados judiciais também faz a sua aquisição. O ambulatório DST-AIDS, que é o componente estratégico da assistência farmacêutica, também tem a sua relação. Então, assim, a partir de 2014, iniciou-se essa nova etapa de aquisição. Não vou te dizer, Davi, que hoje a gente já está 100% atendendo. Nós tivemos problemas, por exemplo, com medicamentos que são fornecidos pelo Estado, porque, como eu disse, é dividido a responsabilidade. O Estado também é responsável por parte do componente da assistência básica. Aqui no Estado de São Paulo, vem através do programa Dose Certa. Esse ano nós tivemos uma grande mudança no programa Dose Certa. Hoje, os itens contemplados do Dose Certa são 61 itens. Somente municípios com menos de 250 mil habitantes permaneceram nesse programa. Os municípios acima de 250 mil habitantes não vão fazer mais parte do Dose Certa. Tivemos também problemas com medicamentos fornecidos diretamente pelo Ministério da Saúde, principalmente os medicamentos do antigo alto custo, que é o componente especializado. Então, assim, toda essa dificuldade também gerada por esses outros desabastecimentos impacta na rede municipal. Então, a rede municipal teve que absorver, por exemplo, os medicamentos que o Dose Certa deixou de fornecer. Então, eram medicamentos, por exemplo, hidroclorotiazida, cefalexina, amoxicilina, que normalmente são fornecidos pelo Estado. Algumas apresentações não foram fornecidas. Então, a previsão, até eu estava lendo o último informe da DRS, é que a partir de 31 de agosto que vai começar a distribuição para os municípios desses medicamentos que ficaram em atraso. E aí eles justificam problemas diversos. Falta de matéria-prima, no caso da penicilina benzatina, da penicilina potássica. Falta de material de embalagem na FURP. Falta de capacidade produtiva na FURP. Esse também foi um dos motivos deles terem mudado o programa Dose Certa, porque a FURP não está, em outras palavras, dando conta de suprir a demanda que o Estado de São Paulo tem. Então, eles resolveram, até uma das hipóteses seria extinguir completamente o programa Dose Certa e fornecer, não em medicamentos, né, mas em aporte financeiro. Então, aí eles resolveram privilegiar, entre aspas, né, os municípios menores, mantendo no programa Dose Certa, e os maiores. Não. Então, e eu fiz essa pergunta porque eu acompanho as dificuldades que vocês enfrentam, sei da luta dos farmacêuticos, secretários, de todos que atuam lá dentro, e em virtude da licitação não haver uma licitação exclusiva da saúde, muitas vezes acaba atrasando a compra de medicamentos, o que acarreta na falta de medicamentos nos postos, né? Então, vocês acham que, além da gestão plena, uma licitação específica para a saúde ajudaria a diminuir a falta de medicamento nos postos e na rede pública? Eu acho que contribuiria muito, sim. Outro problema que nós tivemos, por exemplo, esse ano, né? A licitação, nós iniciamos o processo licitatório em fevereiro, né? Com a montagem dessa programação, de quanto seria a necessidade de cada setor, para a gente montar a listagem dos quais itens e a quantidade de cada item. O número de itens foi superior a 500, para vocês terem uma ideia. Hoje, na nossa REMUME, nós temos 267 itens. Agora, por que esse número maior? Porque nós temos que contemplar os medicamentos de pronto-socorro, como eu disse, mandado judicial. Existia um setor da prefeitura que, inclusive, foi-se criada uma comissão para reavaliar, que chamava avaliação social, que eram os itens não padronizados na REMUME, que não constam do alto custo do Estado e também o município fornece. Então,
em vista disso tudo, o número de itens muito grande. Então, o processo licitatório também bastante complexo. Resultou em, se não me falha a memória, eram 25 lotes para aquisição, né, divididos em 25 lotes. E desses 25 lotes, aproximadamente metade deram resultado deserto no pregão. Então, isso é uma outra dificuldade. Então, foi feito um processo licitatório, mas não teve uma oferta. E aí as justificativas são, né, as mais variadas, porque em abril teve aquele revisão anual dos preços do medicamento, porque quando a gente montou a licitação, a gente se baseou na tabela CIMED, que é a tabela do governo de fevereiro, então alguns fornecedores disseram que o preço ofertado estava muito baixo, enfim, N dificuldades. Inclusive agora, no último semanário, esse final de semana, foi publicado um novo pregão para esses itens que resultaram deserto. Então, uma nova tentativa, né, de aquisição. E foram itens assim bem críticos, que nós temos muita dificuldade. Psicotrópicos. Os psicotrópicos deram o resultado deserto. Medicamentos de mandado judicial, que o município é obrigado a fornecer, e deu resultado deserto. Mas a gente não pode interromper o fornecimento, então é complicado. E, na opinião de vocês, qual seria uma sugestão para melhorar isso, para tentar extinguir isso? Eu sei que extinção total é impossível, mas para melhorar bastante. Eu acho que, como você sugeriu, né, se tivesse uma aquisição toda centralizada na Secretaria da Saúde, provavelmente melhoraria. Mas não posso te garantir que resolveria o problema, porque esse problema de desabastecimento e dificuldade de aquisição de medicamentos é uma realidade não só de Avaré. É geral. Inclusive, eu não estou com ele aqui, mas alguns dias até eu entreguei para a secretária um levantamento realizado pelo CONAS, né, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que eles listam todas as dificuldades, né, de aquisição de medicamentos. E à medida que você vai lendo esse relatório, é um relatório muito interessante, eu acho, inclusive, seria interessante para vocês... que eles descrevem toda essa dificuldade, as dificuldades de licitação, pregões deserto, exigências de documentos, que muitas vezes você exige dos fornecedores aqueles documentos e os fornecedores não fornecem, então o processo licitatório é interrompido, né, não se finaliza, né, não se chega à assinatura do contrato. Então, outro problema sério é a questão da judicialização da saúde, né, que, principalmente na área farmacêutica, tem um impacto muito grande no orçamento, porque você, né, prevê um gasto e com os mandados judiciais aumentando, então aquela verba que você utilizaria na aquisição dos medicamentos da atenção básica, que é a obrigação do município, você acaba utilizando para adquirir alguns medicamentos muito caros para um número muito reduzido de pacientes. E muitas vezes esses medicamentos são fornecidos pelo Estado, mas por uma má interpretação ou alguma coisa assim, acaba acarretando para o município fornecer. E já que você falou a respeito também do antigo alto custo, antes era bastante acessível, mais fácil conseguir. Hoje ainda se consegue com uma certa facilidade ou a burocracia aumentou para conseguir esses medicamentos do antigo alto custo? Olha, o procedimento praticamente não mudou. O procedimento ainda é o mesmo. Então, existe uma lista, né, com os medicamentos, mas não basta só o medicamento estar contemplado nessa lista. A classificação da doença, né, o CID, que o medicamento é prescrito para aquele paciente, tem que estar de acordo com os protocolos clínicos do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, uma atorvastatina, ela faz parte do componente do alto custo. Mas se o CID apontado pelo médico não estiver de acordo, ou se não apresentar os exames complementares exigidos, então o Estado não fornece. O Estado, é uma parceria entre o Estado e a União. Alguns vêm direto da União, são feitos aquisição pela União, distribuído pelo Estado, outros o Estado adquire, mas com essa verba. O que nós observamos também, do final do ano para cá, é o desabastecimento. Pacientes cadastrados
e que não deixaram de receber. Nós tivemos nessas reuniões periódicas com a DRS, a informação que nos passaram foi por problemas de licitação do Estado. Porque Então, o muita Estado gente... não adquiriu, não repassa. Então, esses pacientes deixam de receber o medicamento no Estado quando eles procuram, né, um auxílio jurídico, né, a defensoria, acaba encaminhando a demanda para o município fornecer. Sim, que aí são os mandatos judiciais. Semana passada mesmo nós tivemos um caso de uma paciente, uma criança, que ela recebia vigabatrina, a mãe dela esteve na secretaria, eu conversei com a mãe. Ela falou, não, eu sempre recebia pela farmácia da Unesp, né, que o pessoal também chama como farmácia da Unesp, né, que é essa farmácia do medicamento especializado. Mas eles não estão fornecendo. Então, eu procurei, né, a Defensoria Pública e o juiz emitiu a liminar, né, para o município fornecer. Então, assim, o município acaba arcando com um Porque custo. na falta da União e do Estado, sobra para o município. Isso. Porque a saúde é um direito do Isso, cidadão. e o cidadão tem que ser vive- cumprido por um dos três. Exato, e o cidadão vive no município, né? Então é o que está mais próximo. É que você falou mais uma coisa a respeito dos exames complementares. Muitas vezes a gente sabe que exames também são demorados e remédios assim. E como que fica a vida do paciente num caso desse? O município acaba tendo que arcar sem exame, em última instância? Então, mas é toda aquela questão. Geralmente, os pacientes que procuram a farmácia do alto custo, eles já passaram, eles já têm esses exames. O que acontece é que, muitas vezes, os pacientes que vão procurar esse procedimento não são pacientes que foram atendidos pelo SUS. Então, são pacientes, né, de planos de saúde ou consultas particulares e que buscam o SUS, né, por aquela ideia, né? O SUS, ele é universal, ele tem que ser atendimento para todos. Mas não é bem assim, né? Porque existem regras, né? A assistência farmacêutica está inserida dentro de um contexto que existem regras para fornecer. Ontem também, nessa reunião da DRS, foi divulgado, eu também gostaria de estar transmitindo para vocês depois, uma portaria que, se não me falha a memória, foi publicada no dia 17 de agosto, especificamente sobre a prescrição de medicamentos no âmbito do SUS no estado de São Paulo. E eles listam lá uma problemática que muitas vezes acontece. O médico do estado, né, no nosso caso aqui seria o Unesp, ou o antigo NGA, né, médicos que ainda não atendem pelo estado, que prescrevem medicamentos não padronizados. Não só na nossa REMUME, que seria no caso do município, mas no caso da própria RENAME. Então, de acordo com essa portaria, os prescritores serão chamados mais a seguir a padronização para não dificultar para o paciente ficar sem o medicamento e não onerar tanto, né, o Estado e, em última instância, os municípios, né, para a aquisição. Para que se sigam mais os critérios, né, daquele primeira linha de tratamento, né, enfim. Só essa questão da receita médica, isso é uma coisa, digamos, bem antiga, né, que o profissional, muitas vezes, ele quer receitar aquilo que ele acha conveniente, não aquilo que é padronizado. Então, aí gera um problema. E, geralmente, eu acredito que isso é mais agravado ainda quando a receita vem fora da rede pública, né? Porque o profissional no seu consultório, na sua atividade diária, né? E aí pega um paciente mais diferenciado e que vai procurar com mais frequência a justiça para os seus direitos, né? Quer dizer, mais ou menos esse é o círculo vicioso. E para exigir que o profissional... até nós fizemos, uma época, uma sugestão através de requerimento, até acho que foi um projetinho de lei que estivesse, né, como que outras cidades têm, de preferência, receitar medicamento genérico na parte de baixo. Acho que até hoje ainda tem nos receituários do município. Mas o duro é justamente controlar o profissional que está fora da rede, né? De certa forma, cada vez mais os médicos fogem da rede, né? Mais ou menos é isso. Eu não sei se eu posso continuar a perguntar? Depois eu volto mais uma. Com relação digamos, a origem. Então, muitas vezes, quando falta medicamento, e essa é a grande reclamação dos usuários, né, é justamente que
a gente vê que, pela tua exposição, que a coisa é mais complexa, porque tem, na verdade, 3 origens, né? A origem federal, a origem estadual e a origem municipal, né? Quando se fala em agilizar a licitação, ela apenas vai contemplar a nossa REMUNE, né? Só os medicamentos municipais. E a prefeitura, o município, não tem nenhum controle sobre o que vem do Estado, São Paulo, e também da União, né? Quer dizer, Exato. e às vezes, conforme o humor das crises econômicas, essa coisa toda, a coisa começa a complicar. Em termos percentuais, em termos do que vem do federal, do que vem do estadual, parece que o federal está mais ligado à questão do alto custo, né? Isso. A obrigação federal, o Estado, né? E a dose certa seria mais os medicamentos mais básicos, né? Não é isso? Isso. O dose certa são os medicamentos básicos fornecidos pelo Estado. E a União ficaria mais com o estratégico, né, que são aqueles medicamentos destinados a determinados patologias, né? Oncologia, por exemplo, ou não? Oncologia, psiquiátricos. leucemias e Tá. hepatites, então, tuberculose, são aqueles programas específicos do governo, o estratégico. O alto custo, né, que é o CEAF hoje que é chamado, que é o especializado, aí já são para essas patologias mais complexas, que tem o medicamento tem que estar na lista e tem que estar de acordo com o protocolo clínico do Ministério da Saúde. Sim. Então, foi bem isso mesmo que o senhor expôs, doutor. O município, agilizando o processo licitatório, favoreceria a aquisição dos medicamentos da REMUME, do componente básico. Mas... Isso percentualmente, em termos do volume que vocês dispensam, quanto que a REMUNE, quer dizer, a obrigação, digamos, direta do município, percentualmente, dá para ter esse número? Quanto percentualmente? É 20%, é 50%, é 60% ou não? Olha, nós temos no município, hoje, 17 farmácias. Das 17, 12 são farmácias de atenção básica, dos postos de saúde, que são voltadas exclusivamente para fornecer os medicamentos da REMUME. O nosso grande movimento nas farmácias, então, é da REMUME mesmo. Então, 80% seria REMUME. Agora, em termos... Isso daria 20% para federal e estadual? É isso? O estadual também faz parte da REMUME, né? O estadual também entra na REMUME. Tá. Então, com 61 itens desses 267, aproximadamente, porque nós já estamos em revisão, porque foi publicada a nova edição da RENAME, então nós já estamos revisando a nossa REMUME também. Então, dos 267, 61 são fornecidos pelo Estado. E não há coincidência, né? O que é fornecido pelo município também é fornecido pelo Estado dentro desses 61? Não. Não há coincidência. Não, a não ser quando o Estado deixa de fornecer. Daí é obrigado. Aí a gente tem que complementar. Só que o nosso tempo de resposta é um pouco lento, porque nós não estávamos prevendo, por exemplo, né, adquirir cefalexina suspensão, porque é um medicamento que vem do Estado. Aí quando o Estado deixa de fornecer, aí o município tem que fazer aquisição. Só que aí você tem que, né, fazer o processo de aquisição, que demora, no mínimo, uns 15 dias para você elaborar uma solicitação de aquisição, agora, né, ser aprovado, gerar o pedido, aí o fornecedor entregar. Né, então desses medicamentos que correspondem a 80% mais ou menos do bolo aí, quando a pessoa vai buscar, qual o percentual de não encontrar medicamento? Porque eu até vi dados aqui na audiência que fala que, se não me engano, não localizei, acho que é tipo 17%, uma coisa assim, de não encontrar, ou é maior que isso? Então, isso tem variado. Por exemplo, no começo do ano, que os nossos estoques estavam bem baixos, porque esse número chegou a ser maior. Aí, quando começaram a chegar as aquisições que nós tínhamos feito, aí esse número baixa. Aí, nesse momento, até 2 semanas atrás, antes de começar a chegar a nova entrega, também os números já estavam mais altos. Acredito que em torno de 30% de falta.
E atualmente, como é que está? Está nessa faixa aí? Então, a gente começou a receber esses medicamentos que a licitação foi finalizada em junho. Mas, como eu disse, pelo menos 50% do edital deu deserto. Então, a gente não vai conseguir repor totalmente. Só agora, com a nova licitação, se a gente conseguir fornecedores para esses outros lotes que deram deserto, aí a nossa ideia, né, nosso objetivo é que a gente volte para os níveis normais, que não deve ser superior a 10% de falta naquela farmácia, por exemplo. Porque às vezes também acontece de estar em falta numa unidade e tem outra, né? Então a gente direciona o paciente para procurar, mas muitas vezes o paciente não tem condição de deslocar, porque as farmácias... Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, há medicamentos que tem na rede básica e esses mesmos medicamentos tem na farmácia popular. Sim, sim. Então, chega um certo momento, só para citar, amoxicilina, tem lá na farmácia popular, né? Não tá, vai lá no posto de saúde e não tem. Daí o farmacêutico, né, vira para o cidadão e fala assim, olha, não tem aqui, mas tem lá na farmácia popular ou nas farmácias conveniadas com a farmácia popular. Só que lá só vai ter que pagar 10%. Qual a reação da pessoa? Porque a pessoa quer totalmente gratuito, ele não aceita nem pagar os 10%, ou essa reação não existe? Como é que existe. Depende do paciente, né? Tem aqueles que não entendem, eles falam, não, tudo bem, eu vou até lá. Outros, como o senhor falou, não, eu não aceito porque é o meu direito, eu quero de graça, e muitos deles até entram com mandado judicial. Então, nós temos mandado judicial de itens da rede, né, da Remume, porque naquele momento que ele esteve na farmácia, estava em falta. A pessoa não quer pagar os 10%. Não, até itens que são fornecidos de graça, por exemplo, losartana. Tem itens gratuitos que são fornecidos em farmácia popular, tanto conveniada como a própria, que há mandado judicial. E nós observamos também, né, mandados judiciais, até o senhor falou isso há alguns minutos atrás. Muitos pacientes que vão atrás são pacientes que têm condição financeira, que já têm um grau de instrução maior, né, que já têm um conhecimento, então eles entram na justiça. Alguns pacientes, né, mais simples, mesmo sendo orientados, eles preferem não entrar na justiça. Eles aguardam, eles falam, não, a gente vai aguardar, né, a gente vai estar vindo sempre aqui na farmácia para ver quando chegou, quando normalizou. Mas outros não. E o grau, até voltando um pouquinho à farmácia popular, o grau de conhecimento e aceitação da população da farmácia popular, da sede própria, tem aumentado ou não? Por exemplo, as pessoas sabem que tem uma sede da farmácia popular, lá na Amazonas, né? Isso. Vocês estão percebendo um aumento de movimento? Sim. Ou não? Sim, de uns 5 meses para cá, 4 meses, a gente percebeu um aumento significativo. Né? Porque eu estava vendo aqui, nas últimas 3 audiências, mais ou menos está estável, né? O último foi 4.429, o total dos 4 meses, né? E no mês anterior foi 3.700 e o outro foi 4.200. Foi nessa sequência, 4.200, 3.700, 4.400, né? Quer dizer, então está mais ou menos estável, né? A procura pela farmácia popular aumenta proporcionalmente à falta que a gente tem na rede. Então, quando começa a faltar, né, na rede, né, ou a falta aumenta na rede, aí as pessoas procuram, até por indicação dos farmacêuticos, dos auxiliares, que já orientam mesmo que a população procure a popular. Porque eu acho, por exemplo, que essa medida do governo federal de oferecer 3 categorias de medicamentos gratuitamente, eu acho que foi uma sacada interessante, porque eu até comentei aqui no plenário, domingo, um dia desse aí, eu tive que comprar uma bombinha de asma, não para uso meu, mas para uma pessoa das minhas relações. Eu fui com a minha própria receita, numa farmácia conveniada, e esse remédio deve custar talvez quanto? 70, 80 reais, não sei. E eu saí feliz da vida com ele de graça. Quer dizer, isso dá e são medicamentos de uso contínuo, né? Como são os hipertensivos, como são os remédios para diabetes. Então, isso realmente
eu acho que é muito importante, né, porque amplia, aí não fica só dependendo do posto de saúde fornecer esses medicamentos gratuitamente. Então, eu tenho um pouco de dúvida se a população, digamos, alvo, tem acredito que tenha, né, esse conhecimento que se basta ir na, sei lá, Drogal, Drogazil, onde tem convênio, não precisa nem ser na própria farmácia, ele tem o Losartan, tem o Captopril, e lá não falta, né, eu acredito. Isso é interessante até que você comentou isso, porque às vezes até para pacientes que vão lá, costumam ir lá todo mês buscar o seu remédio, a gente pergunta, onde você mora? Aí a gente dá uma indicação, ó, perto da sua casa tem tal e tal farmácia, você pode pegar lá e é de graça também, do mesmo jeito. Você evita de estar vindo aqui. Né? Então a gente também lá, nós também fazemos esse trabalho também de orientação, que não é só lá. Né? Às vezes até chega até a conversar com alguma coisa, por exemplo, esses dias foi um paciente, a minha mãe é acamada, usa fralda, eu falei, olha, se você conseguir uma receita, você consegue pegar pela farmácia popular nas conveniadas, muito mais barato, em conta. Então esse trabalho a gente também desenvolve lá também, de orientação para a população ficar mais próximo da casa, porque sempre tem as farmácias mais próprias próximo à casa, e é mais cômodo para o paciente. Voltando, Denise, a respeito do que até o doutor acabou de falar, e quanto você disse que quando a pessoa não tem o medicamento em um posto, normalmente aconselham ela a procurar um outro posto. Mas o que daria para a gente fazer, que aqui a gente fala muito disso, que é a informatização geral da saúde. O que daria para a gente fazer nesse sentido? O que vocês acham que seria possível de uma forma simples, mas para integrar esse sistema, para que a pessoa já saiba onde tem, sem ter que... Porque muitas vezes, eu já passei por isso, que às vezes as pessoas não têm meio de transporte, tem dificuldade, aí me procura. Aí muitas vezes até já liguei para você, que você às vezes direciona, para falar, lá tem, mas muitas vezes quando a gente não consegue isso, tem que sair picando o posto. Isso. Então, o que você acha que daria para fazer no sistema de uma informatização simples, barata e eficaz? Então, quando eu assumi a coordenação em 2014, né, a convite do então secretário Miguel, a nossa ideia era informatizar, né, 100% as farmácias, para que se tivesse essas informações em tempo real, para facilitar esse processo de programação, né, da aquisição dos medicamentos, né, porque o Davi, como farmacêutico, ele conhece todo o ciclo da assistência farmacêutica, que se inicia com a seleção, né, que, no caso, a montagem da Remume, a programação, né, efetivamente a aquisição, depois o transporte e a dispensação, né, que seria a entrega para o paciente com orientação. Existe, né, o programa do Ministério da Saúde, né, chamado de Horus, que é um programa gratuito, que foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia do Ministério da Saúde, que ele prevê todo esse controle, né, desde o recebimento até a dispensação. Ele é muito importante para a gente ter esses números em tempo real e também para que a gente tenha um controle de quem está retirando esse medicamento, quem é o prescritor, para a gente ter mais informações, porque hoje, como as farmácias não estão interligadas, se o paciente tiver mais de uma receita médica, ele pode retirar o medicamento várias vezes. O único controle que a gente tem hoje de dispensação nas farmácias não informatizadas é o carimbo e a data de fornecido. E aí, se ele tiver uma outra receita, ele vai retirar. E assim, mas vocês não querem fornecer. Não é a questão, não é essa, mas é a questão também do uso racional. Porque o que acontece? Ainda ontem, né, uma colega comentou que o paciente deixou mais de 50 caixas de medicamento vencidos no posto de saúde. Então, assim, é complicado. Ao mesmo tempo que nós temos falta de medicamentos, nós temos alguns pacientes que têm estoque e que esse medicamento em casa, o risco da pessoa tomar o medicamento incorretamente, que ele já não se lembra nem mais para que serve aquele medicamento, né, ou tomar um medicamento, né, que está fora do prazo de validade, é muito grande. O sistema informatizado evitaria tudo isso.
Hoje, das 12 farmácias, nós temos o Horus implantado em 4. Quais são, né, as nossas dificuldades? Em primeiro lugar é a internet, o acesso à internet. Porque o Horus é um programa do Ministério da Saúde, mas ele é um programa que funciona web. Ele não fica instalado no computador, no servidor. Ele funciona web. Então, ele só funciona se tiver internet. A internet tem que ter uma alta velocidade e tem que ser contínua. Não são todas as unidades da saúde de Avaré que têm internet. Ou, muitas vezes, até tem a internet, mas não é uma internet de muito boa qualidade. Então, o sistema trava. O Horus é um sistema pesado. Você tem que preencher várias telas. Você começa preenchendo os dados do paciente. Todo paciente, para retirar, ele tem, além da receita médica, ele tem que estar com o cartão SUS, né, porque aí ele é rastreado, né? Essa é uma outra coisa importante também, que futuramente vai ajudar muito. Pacientes, por exemplo, que hoje são atendidos no NGA, né, no postão, que hoje os médicos da NGA atendem, de toda a região, eles retiram medicamento aqui em Avaré. Né? Futuramente, a gente vai poder exatamente saber se o paciente é residente de Avaré ou não. Porque o município de Avaré acaba bancando, né, assistência farmacêutica de outros municípios, e a gente não recebe, né, essa contrapartida. Outra coisa, até a falta, assim, foi comentado, a falta de equipamentos. A falta de equipamentos já praticamente está resolvida, porque a Secretaria de Administração, né, o Departamento de Tecnologia, junto com a Secretaria da Saúde, efetuou, desde o começo do ano passado, esse levantamento de quais unidades precisariam, quantos equipamentos seriam necessários. Então, foi feita a aquisição desses equipamentos. E a questão da internet, eles também estão trabalhando nisso. Então, algumas unidades que não possuíam acesso à internet, por exemplo, do Duílio Gambini, já tem a internet operando. Então, eles tiveram que buscar alternativas, porque no Duílio Gambini era um bairro que não tinha condição de internet via cabo. Então, eles implantaram via rádio. Então, eles estão fazendo isso. Mas é um trabalho que demanda, né, um certo tempo, e também a aquisição de outros tipos de materiais, de cabo, de antenas. E esse trabalho está sendo feito. Como eu disse, né, aqui no início, uma dificuldade nossa muito grande é que nós temos, só de atenção básica, nós temos 12 farmácias. E o município está dando conta de atender essas 12 no sentido de atenção farmacêutica, de profissionais, então, como que está isso? E qual é a tendência? Porque agora vai ter UPA, talvez necessite de mais farmacêuticos. Então, como que vocês estão lidando com isso? Essa é uma outra dificuldade. O vereador Marcelo comentou a respeito de Itapeva. Né? Nós estivemos em Itapeva visitando o município, estivemos em Bauru, Taquarituba, vários municípios da região por conta da implantação do sistema Horus. E o que a gente pôde levantar de tudo isso é que, por um lado, para Avaré, durante muito tempo, foi útil você ter uma farmácia em cada unidade de saúde, próximo da população. Só que hoje o que a gente está verificando é que o município não consegue fazer um bom atendimento dessa forma. Itapeva, eles possuem 5 farmácias de atenção básica. Né? Nós estamos até fazendo um projeto para avaliação pelo Conselho Municipal de Saúde, se não seria viável nós reduzirmos o número de farmácias, mas porque a gente conseguisse realmente ofertar uma assistência farmacêutica de qualidade. Porque hoje nós temos dificuldades, nós temos poucos farmacêuticos, nós não conseguimos ter farmacêutico em período integral em todas as unidades. Nós temos falta de auxiliar de farmácia também. Então, quando um profissional está de férias ou de licença, nós não temos como repor. Então, se nós tivéssemos um número menor, talvez a gente conseguiria ter um trabalho, um serviço de melhor qualidade, sem dúvida. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, ser bem estudado, bem estruturado, para que, né, não seja penalizada a população. A gente quer melhorar o serviço. Não, e como vocês acompanharam esse sistema em outras cidades, essa diminuição
dos postos que fornecem medicamentos, algumas cidades fornecem em domicílio para quem precisa? Não, em domicílio não. É que, assim, as cidades a maior que nós visitamos, né, fora Bauru não tem farmacêutico em todas as farmácias, também eles têm uma certa dificuldade. A mais próxima de Avaré realmente é Itapeva, né, com uma população semelhante. Eles não têm esse serviço de entrega a domicílio, mas eles têm o farmacêutico presente o tempo todo, né, que a farmácia está aberta. Tem a possibilidade de você manter a farmácia aberta por um período maior, porque hoje os nossos postos de saúde funcionam 8 horas, né? Então, o máximo que a gente consegue deixar as farmácias abertas hoje é 8 horas. Nós só temos um farmacêutico, né, presente meio período, no máximo, em cada ano. Então, esse é um outro problema, porque está para ser aprovada no Congresso uma modificação na Lei 8080 do SUS, exigindo a presença do farmacêutico em período integral. Porque hoje, a legislação, a 13.021, ela está sendo cobrada das farmácias particulares, né? O SUS sempre, né, ficou de fora. Só que com aquela visão de que você tem o profissional, você encarece o serviço. E na prática não é isso. O Ministério da Saúde já fez vários estudos, inclusive capacitação de profissionais. Eu mesma fiz o curso de gestão pelo SUS, desde que eu assumi o cargo de farmacêutica na Prefeitura Municipal. Eu fiz esse curso, foi muito bom. Que você vê que você colocar o profissional farmacêutico ali é um investimento, não é um gasto. Porque o profissional estando presente, ele consegue fazer toda a parte, não só a parte técnica, que seria um outro trabalho também que vários municípios já estão iniciando, Curitiba foi o piloto, que é a farmácia clínica, que é o acompanhamento farmacoterapêutico, que é cada paciente ter seu acompanhamento. Depois que passa pelo médico, o médico identifica aqueles pacientes que têm maior dificuldade de adesão ao tratamento, ele passa por seria uma consulta farmacêutica para estar orientando o horário das tomadas, se o paciente realmente está fazendo o uso correto, se não está tendo interação de medicamentos, porque principalmente pacientes, né, mais idosos, que tem aquela polifarmácia, que tomam 20 medicamentos diferentes por dia. Então, muitas vezes acontece, né, de ter uma interação, você modificar o tratamento, E que, na verdade, é a verdadeira atenção farmacêutica, Exato. né, que começou meio que a ser implantado no final dos anos 90, que Isso. começou a lançar essa ideia. E aí, Começou no Canadá, na sim, Espanha, né? que no Brasil chegou em 2001, mais ou menos. Isso, no Brasil ainda é uma novidade, mas assim, que se nós tivéssemos, né, esse profissional voltado ali para a farmácia, a qualidade do serviço prestado seria muito melhor. Isso, com o tempo, gera não só a qualidade, mas a economia, porque muitas vezes você vê que, né, como a gente comentou, o paciente tem o medicamento, está tomando de forma errada, você não tem a resposta necessária. Acontece muito isso com pacientes diabéticos, né? Tem muito esse problema de o paciente não ter o controle de diabetes. E aí você vai ver, às vezes é o horário da tomada, a forma como ele está tomando, né? Então, só uma contribuição da história, deixa eu dar uma pequena contribuição. Não há muito tempo, quando não havia essa obrigatoriedade de farmacêuticos, talvez na década de 80, eu acho, possivelmente. Eu até receitei na ocasião para a escabiose o tetimozol, né, que é o monossulfiram. E era um senhorzinho que entregava os medicamentos nesse posto de saúde que eu trabalhava. E ele estava orientando, por sorte tinha uma atendente do lado, ele estava orientando para tomar como xarope. Olha o perigo. Assim como teve casos, por exemplo, de crianças que você fala, toma Naldecon, é para destrancar o narizinho, a pessoa foi lá e pingou no nariz o Naldecon, que é oral, né? Então veja como até eventualmente o uso de anestésico oral, a pessoa está dando xilocaína para a criança tomar, e coisas desse tipo. Então, veja como isso é potencialmente fatal até se houver uma má orientação. Então, realmente, o atendimento assim qualificado, né, com um profissional, seria o ideal. Como na década de 80 também se instituiu a pós-consulta.
O médico faz a consulta e a enfermagem faz a pós-consulta. E aí você está sugerindo uma outra pós-consulta, seria a pós-consulta farmacêutica, que também vem qualificar o atendimento do paciente, né? Agora eu tive que sair um segundinho, porque o presidente está querendo puxar minha orelha, mas já conversamos lá. Eu perdi um pouquinho essa discussão eu não sei se vocês discutiram, da centralização e descentralização, que nós estávamos conversando lá antes de estar sendo gravado, né? Então, só para eu entender direitinho, no Conselho Municipal, vocês vão fazer essa proposta de enxugar o número de farmácias e colocar nos pontos cardeais da cidade, vamos dizer assim? Vai haver, vocês vão levar adiante essa discussão ou não? Isso, nós estamos montando um projeto porque nós não queremos prejudicar a população, né, com redução do atendimento. Ao contrário, nós queremos ampliar. Inclusive, eu comentei que há a possibilidade de nós ampliarmos o horário de atendimento também, que hoje é impossível, né? Os farmacêuticos que trabalham nas unidades de saúde da família, a carga horária é de 8 horas. Mas os que trabalham estatutários, né, que são os mais antigos, a carga horária é de 6 horas somente. Então, o farmacêutico fica presente no máximo das 7 a 1 hora da tarde. Da 1 hora em diante, não tem farmacêutico presente na unidade. A gente comentou a respeito da fiscalização. Isso também ocorre porque nós não temos dispensação de psicotrópico nas unidades básicas, a não ser no postão da Rua Acre. Lá nós temos farmacêutico presente o dia todo, no período da manhã ou no período da tarde. E na farmácia popular também. Mas, também com a RDC 20 dos antibióticos, também o CRF já está aumentando a fiscalização, que os antibióticos também sigam a mesma procedimento que faz com os da portaria 344, ou seja, somente poderia dispensar antibióticos na presença do farmacêutico. E se isso realmente vier a ocorrer, nós não vamos nem, vamos dizer assim, aguardar a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos ser obrigados a fechar a farmácia, porque sem o farmacêutico na unidade não vai poder dispensar o antibiótico. Como que os nossos pacientes vão fazer? Aí existe sempre, todo medicamento tem um efeito colateral, né? Essa racionalização do atendimento vai ter um efeito colateral que será o principal. Qual que vai ser? O cidadão está, só para citar, está lá no Duílio Gambini, de repente está centralizado no Veracruz, por exemplo, que é lá da região mais ou menos, a farmácia principal. Quer dizer, vai começar a chiadeira, que antes eu tinha um remédio aqui, sim, agora eu vou ter que caminhar até o Veracruz, um exemplo, né? Quer dizer, mas eu acho que mas não tem muita saída. Eu acho que, né, como Itapeva, você mesmo disse, passou por isso, mas exato. eu acho que nesse passou caso, centralizar tipo Veracruz para tudo isso, eu acho que não seria muito inteligente. Teria que ter uma unidade no Duílio para aquele lado de lá da pista. Exato. Não. Exato. Mas tem que ser algo muito bem pensado para que a população não seja muito prejudicada no sentido de locomoção, de distância. Exato. Por isso que a gente tem que avaliar bem isso. Qual valeria a pena? Qual Com seria, certeza. né? Onde tem, por isso nós estamos uma demanda fazendo, maior. Exato, a demanda não é? maior. Ali o Duílio Gambini é um posto ali que está tendo um aumento muito grande em função dos São médicos. São Rogério 2. E do atendimento médico também que ocorre lá. Eu faria lá E quanto ao que o Marcelo te perguntou a respeito do Conselho, Marcelo, a fiscalização do Conselho sempre foi bastante intensa. Porém, isso eu falo porque eu participei efetivamente do Conselho há algum tempo. Hoje ainda tenho meu registro 35514, mas estou alongado de lá. Mas há também uma colaboração e no sentido de o Conselho quer mais ser um parceiro do município do que um órgão punitivo, porque se começar só a punir, vai faltar medicamento e saúde para o cidadão, e não é esse o objetivo principal do Conselho, é promover saúde. Então, sempre que possível, o Conselho fez acordos com prefeitos, com secretários da saúde, para tentar adequar da forma que o Conselho exigia as unidades básicas com o mínimo exigido pelo Conselho, de presença de profissional responsável e tudo mais. Isso, inclusive o Conselho Regional de Farmácia, eu acho que seria
uma entidade que também seria útil, né, para colaborar aqui com esse trabalho da Comissão de Saúde, porque antes até do prefeito Poio assumir o governo, o Conselho Regional de Farmácia, através desse grupo de estudos do Conselho de orientação aos municípios, nós fizemos um trabalho mostrando a situação em geral do Estado de São Paulo, da assistência farmacêutica, a situação específica do município. Inclusive, como consequência desse trabalho do Conselho, de estar se aproximando, foi que o então secretário Miguel Chibani chamou a ex-coordenadora, né, a doutora Maureen, para compor a assistência farmacêutica do município. Porque, na prática, a assistência farmacêutica do município está se criando a partir desse governo. Né? Não existia essa estrutura de assistência farmacêutica como tal. O então coordenador de farmácia, que era chamado, ele cuidava só da parte de RH, de distribuição de funcionários. Então, você precisa de farmacêutico para aquela unidade, você vai trabalhar lá, você vai aqui. Os farmacêuticos não participavam do processo, nem de seleção, nem de programação, nada. Não fazia parte da estrutura da secretaria. Então, começou esse trabalho a partir desse momento. E, como disse o Davi, o Conselho Regional de Farmácia tem esse grupo de estudo, existe as comissões dentro do Conselho, e uma das comissões é a Comissão de Saúde Pública. Muitas ideias, muito do que a gente está tentando, né, implantar no município, inclusive surgiram de lá. Um dos nossos outros projetos é montar uma cartilha de orientação para os pacientes a respeito dos diversos farmácias, né, das diversas, como o paciente obter um medicamento gratuito através do SUS, para orientar quando é um medicamento da atenção básica, onde ele deve se dirigir, quando é um medicamento. É um trabalho que, assim, é necessário, porque a gente percebe isso muito, falta muito, apesar do trabalho nosso nas farmácias de orientar, precisaria intensificar. E essa cartilha seria um instrumento muito útil, inclusive para a gente colocar no próprio site da prefeitura. Um outro objetivo nosso, que infelizmente nós não conseguimos no ano passado, por dificuldades financeiras, é a impressão da Remume para aqueles pacientes que não têm, né, contato com a internet ou não têm acesso à internet, de disponibilizar a listagem dos medicamentos também, para facilitar. Um outro trabalho, né, o Juarez, inclusive, é o presidente da Comissão de Saúde Pública do CRF. Tem um outro trabalho também bastante interessante e que nós estamos, através da Comissão de Farmácia Terapêutica, adaptando para o município de Avaré, que é uma portaria que foi publicada pela cidade de São Paulo no ano passado, que ela normatiza a prescrição e a dispensação de medicamentos no âmbito do município. Então, como aqui em Avaré, que tem no receituário que os medicamentos devem ser prescritos de acordo com a Remume, essa portaria deixa bem claro como que deve ser feita a prescrição. No caso de um médico prescrever um medicamento fora da padronização, existe um formuláriozinho com problemas de prescrição para ter um maior contato entre o prescritor e no momento da dispensação, e falhas que poderiam ser melhoradas. Então, essa relação está em todos os consultórios dos postos de saúde? Porque antigamente a gente sempre via uma relação, ou não estão? Foi divulgado desde a sua publicação no semanário, mas a gente sempre tem aquela dificuldade que meio que some, né? De vez em quando a gente tem que reimprimir, porque meio que desaparece, né? Principalmente no pronto-socorro, que tem uma rotatividade muito grande de profissionais, então sempre a gente está tendo que mandar novos exemplares, né? E, enfim, a assistência farmacêutica a gente está em construção, eu digo, não é um serviço que a gente está, todo dia está tendo que buscar alternativas, então o que puder chegar de novas ideias, experiências de outros municípios, né, através dessa comissão, vai ser muito útil, né, para a gente. A previsão, só uma coisinha, aquela previsão do Horus está implantado até o final do ano, eu andei escutando isso, será que vai se concretizar? Não? Olha, nós estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com isso, sim. Chega, estamos em agosto já.
Uma alternativa que nós estamos buscando, talvez seja utilizar um sistema disponibilizado pela própria Fiorilho, que também possibilita a integração com o Horus, que seria um sistema, vamos dizer assim, a interface mais ágil, mais rápida, né, por ser web também, e que depois ele faça essa interface com o Horus. Então, a gente estava aguardando que o almoxarifado da saúde recebesse o sinal de internet, porque até 2 meses atrás a gente estava ainda sem o sinal de internet no almoxarifado. Então, agora que a internet finalmente chegou, os computadores chegaram para o almoxarifado. Então, a partir do almoxarifado, sim, aí se dá um up, né? Alguns postos a gente sabe que ainda não tem previsão de internet, então talvez a gente não consiga cumprir a meta de até o final do ano. Mas as principais unidades a gente espera que já estejam operando, sim. Seja o Horus, seja através do SIS, né, que é o sistema da Fiorilho, mas um sistema informatizado. Denise, eu deixei assim, uma pergunta que para mim é a cereja do bolo para o final de toda a história. Por que dizem que a Avaré nunca gastou tanto com medicamento? Dizem que a Avaré nunca gastou tanto com medicamento. E que nós não temos, e que atualmente é um momento que mais falta medicamento. Você já ouviu isso? E gostaria que você justificasse essa frase. Já ouvi, mas pelo que eu verifiquei, eu acho que é um pouco complicado a gente dizer que, primeiro, que nunca se gastou tanto, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei para a coordenação de assistência farmacêutica foi tentar levantar os dados de quanto se gastava e qual era a previsão. Esses números não existiam. Então, se gastava mais ou menos, fica difícil a gente conseguir levantar. A partir de 2014, eu tenho os números. E agora, em 2015, nós teremos os números. Então, nós poderemos avaliar se nós gastamos mais que 2014, menos, o que ocorre. Mas também a gente não pode deixar de lembrar que não existia uma padronização. E quando eu entrei no município em 2010, praticamente, eu trabalho em unidade de saúde da família. Os medicamentos que nós tínhamos à disposição nas farmácias eram praticamente o elenco da FURP. Hoje, a nossa oferta, embora não seja contínua, como deve ser, e é o que a gente trabalha para isso, é muito maior. Também, quando eu entrei, o que acontecia? É uma herança que a gente está tentando modificar. As pessoas não conseguiam os medicamentos nos postos de saúde, as pessoas se dirigiam à Secretaria da Saúde para retirar o medicamento lá. Então, assim, não se tinha medicamento nos postos, se ia até a Secretaria da Saúde e se adquiria o medicamento lá. Como que era feita essa aquisição? Eu não sei dizer. Hoje, nós temos essa dificuldade com a licitação, essa demora, esse processo lento, mas hoje nós sabemos como o processo é feito. Nós fazemos aquisição baseado nos preços da tabela CIMED, que é da Anvisa. Nós compramos, o nosso custo é baseado no preço máximo de venda ao governo. Antigamente se comprava com preço fábrica. A gente sabe que antigamente não se fazia muitas compras através de processo licitatório. Era feita a compra direta em drogaria. Como que isso era feito? Eu não sei. Eu escuto muitas histórias que tem hoje muita gente ainda respondendo por erros do passado, Tribunal de Contas. Mas naquela época era feito com dispensa e normalmente 3 orçamentos, igual só é feito até hoje em outros setores, 3 orçamentos, o mais barato leva. Então, hoje, para a gente comprar com dispensa de licitação, somente nesses casos de pregão deserto, com a justificativa, com a cópia do mandado judicial, com a cópia da receita médica. Então, assim, hoje em dia se tem um controle realmente do que está sendo comprado, como está sendo comprado.
E você acha E que... fora que a demanda, né, de medicamentos também aumenta a cada ano. Então, Essa pressão da indústria farmacêutica, como o doutor mencionou, em cima dos médicos, dos prescritores, para você prescrever a última geração, o antibiótico mais recente, ou o trombolítico, é muito grande. E que não é a decisão mais inteligente, né? Porque normalmente o antibiótico mais recente vai ser o mais potente E a gente sabe que muitas vezes não é o mais seguro, né? O que tem mais estudos, né? Enfim. E voltando um pouquinho a essa demanda que você falou, você acha que o fato de Avaré ser uma regional de saúde e muitos municípios acabarem levando os medicamentos na cidade prejudica muito o abastecimento da população local? Olha, hoje a gente não tem um índice. A gente não tem esse número, né, para te dizer quanto realmente dos medicamentos dispensados no município são para moradores realmente de Avaré. Nós não temos. Então, é difícil. Nós sabemos que tem um volume grande de pacientes da região que passam por atendimento aqui, passam pelo pronto-socorro. Inclusive, um dos motivos também de nós não termos uma dispensação no pronto-socorro também é essa. A farmácia do pronto-socorro, ela atende internamente, né? Mas se nós fizéssemos uma dispensação ali, talvez a gente teria menos controle ainda do que... Sem dúvida. Né? Porque muita gente de fora para toda hora. O cartão saúde não seria uma saída para isso? Então, tudo é um pouco complicado no SUS, né? Como eu disse, Itapeva, por exemplo, no fornecimento da farmácia, eles só atendem exclusivamente receitas do SUS e do município. Exceção, hospitais estaduais, né? Amaral Carvalho, Unesp. Aqui em Avaré também nós só levamos essa questão. Já discutimos. Então, assim, são questões que entram também no âmbito jurídico, né, da coisa. O SUS, essa portaria que eu vou enviar para os senhores do Estado, ela fala claramente lá que a receita de ser dispensada pelo SUS, o paciente tem que ter sido atendido por um médico no SUS. Hoje a gente ainda não faz isso aqui em Avaré. Um paciente que passa num consultório particular, ele retira o medicamento no SUS. Não, a receita particular mesmo. Ele passa com a receita particular no SUS e nós dispensamos. Por essa questão aí de dizer que o SUS é universal, que o SUS, né, não pode barrar o atendimento, que todos têm direito. Mas se existe normatização, por que não aplicar? Uma questão pontual que eu acho que tem uma certa importância, foi muito falado, o medicamento para infarto do miocárdio, que todo mundo está dizendo que está faltando, e há uma questão de ser adquirido através do hospital, é isso, né? Teria que ser... Isso está resolvido ainda? Na urgência e emergência, o trombolítico? Na urgência e emergência lá no pronto-socorro. Então, esse é um dos itens que resultou deserto no pregão. Então, nós tivemos que refazer, está nesse novo pregão agora, que vai se encerrar no dia 3 de setembro. Então, esperamos que a gente consiga. Por enquanto, a gente está comprando em caráter de emergência. E aí tem outra dificuldade. Acho que é mais caro, né? Diz que é 6 mil, uma coisa assim. A streptokinase, que era o medicamento até então utilizado, ele deixou de ser produzido ano passado. Isso. Agora E aí, os medicamentos, né, que substituíram seriam o Alteplase e o Tenecteplase. Isso. Só que o fabricante é um só, né? O laboratório Boehringer. Então, ele estava privilegiando o fornecimento para hospitais particulares, não para venda ao Estado. Então, mesmo a gente tentando comprar com dispensa de licitação justificada, nós não conseguimos, porque os fornecedores simplesmente não tinham. Então, nesse caso, a gente teve que fazer utilizar do procedimento assim. A Santa Casa conseguia comprar, por ser uma entidade filantrópica e tal, um hospital, e nós compramos da Santa Casa. Então, assim, é complicado. Mas, de qualquer maneira, apesar dessa gambiarra aí, está sendo funcionado. Chega o paciente lá, sim, tem o medicamento hoje. Sim. Tem medicamento. É porque eu vi, alguém me falou que seria algo em torno de 6 mil, e se comprasse via hospitalar seria 2 alguma coisa, ou 3.
Uma coisa assim, não sei se é exatamente Mas isso. essa é uma daquela relação das dificuldades apontadas, essa é uma outra item assim. Os fornecedores se recusam a fornecer para o Estado, a verdade é essa. Vários itens de mandado judicial que nós temos para entregar, nós temos 48 horas para entregar, a gente entra em contato com o laboratório, a resposta deles é: nós não fornecemos para o Estado, nós não fornecemos para venda pública, nós não temos interesse em... E aí a gente fica na dependência de fornecedores, e nem sempre fornecedores também têm, né, o acesso a esse tipo de medicamento. É bastante complicado. Gostaria de voltar em contato com o Juarez em relação à farmácia popular, que é um programa em parceria do município com o governo federal. Todos os avarenses conhecem essa oportunidade de ter remédio de baixo custo, ou então de graça? Existe um alcance global aqui em Avaré? Tem divulgação? As pessoas sabem que podem buscar auxílio na farmácia popular? Quando eu assumi a farmácia popular, a responsabilidade técnica, uma das medidas que a gente colocou foi a divulgação no semanário, que ela foi divulgado, né, a farmácia popular, o horário de funcionamento, o que precisa. Acho que se não me engano saiu em 2 edições, né, do semanário. E também um trabalho junto com os postos de saúde, né? Os encartes, né? Então a gente tem os folders próprios da farmácia popular, que tem o preço, explicando o programa. E aí, a gente fez um trabalho de distribuição nos postos e de informação também. Então, assim, foi um trabalho conjunto com as unidades pública, né, da prefeitura, né, dos postos de saúde, também para ajudar na orientação do paciente. É que foi dito aqui que teve um caso que tinha um remédio de graça, né? Em que a pessoa socorreu da justiça para poder ter o medicamento, né? E esse medicamento não teria na farmácia popular. Tinha. Então, Mas então, e aí que está, a divulgação, então, ela é eficaz, ela alcança todo mundo? Então, a divulgação existe, só que nesse caso específico, o paciente ele se recusou a retirar lá, porque ele alegou que era um medicamento que fazia parte da padronização do município e ele queria receber através do município. Então, Mas nesse caso, Denise, esse medicamento tinha os 10% de custo popular? Não, era de graça. Mas então... Mas o juiz deu guarida à representação desse cidadão? Eu. Isso é triste, hein? Assim, uma dificuldade que nós temos justamente é essa parte jurídica. Nós tivemos em Bauru, proporcionalmente, nós verificamos que o número de mandados judiciais que o município de Bauru cumpre é bem menor do que Avaré em relação ao tamanho da população. Embora a remume deles seja menor do que a nossa. Nós perguntamos, mas como vocês conseguem isso, né? Vocês têm uma remume menor e vocês têm menos mandados. Aí eles nos disseram assim que essa parte jurídica, né, a procuradoria do município lá, eles são muito combativos. Então, chega é expedido uma liminar, eles recorrem, eles, né, entram com os argumentos, né, com toda a legislação que respalda, e eles conseguem reverter as ações. Já foi feita alguma reunião com os juízes locais ou com a defensoria, não sei? Quando o secretário Miguel assumiu, ele fez, né, esse contato, inclusive foi criada uma comissão, na época, eu ainda não era coordenadora, mas foi criada uma comissão de mandados judiciais. Só que, na prática, essa comissão, assim, não tinha a parte jurídica, tinha só a parte técnica, né? Então tinha médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, mas não tinha essa parte jurídica assessorando. Então não produziu muito resultados, né? Até esse ano nós fomos cobrados, né? Porque precisa de uma efetiva ação dessa comissão. E essa comissão foi reformulada. Foi reformulada nos termos assim, que já existem em outros municípios comissões semelhantes. É uma comissão de especialistas, né, de técnicos, para orientar na elaboração dos pareceres, mas antes que
se torne um mandado judicial. No momento que o paciente venha solicitar um fornecimento de um medicamento, de um suplemento alimentar, de uma prótese, de uma cirurgia, que não são cobertos pelo SUS. Então, passaria por essa comissão daria o parecer se é pertinente ou não o município fornecer, de acordo com as normas do SUS, e aí, sim, se daria a resposta, né, embasada para que se tomasse as devidas providências legais, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Inclusive, o Estado também tem uma comissão semelhante, né? No Estado, essa comissão se chama Comissão de Farmacologia. Um exemplo, por exemplo, são as insulinas análogas, né, chamadas insulinas especiais. Porque o SUS, ele fornece a insulina NPH e a insulina regular. Mas hoje, né, há algum tempo já, muitos médicos prescrevem as tais insulinas análogas. Então, a Lantus, a Levemir, a Novorapid, uma Log, então, que são ditas insulinas que funcionam de forma diferenciada, que o paciente precisa estar menos aplicações durante o dia, que tem menos eventos adversos, né, reduz muito a ocorrência de hipoglicemia. Só que o SUS não incorporou essas insulinas. Tem um parecer, né, da Conitec, que é a Câmara Técnica que avalia, né, as solicitações de incorporação de novas tecnologias, e rejeitou já por 2 vezes. A última foi no ano passado. E a justificativa é que, para ser um medicamento ser incorporado no SUS, ele tem que demonstrar realmente que ele tem uma eficácia, né, superior ao medicamento que já está disponível no SUS. E que até hoje não se conseguiu demonstrar que essas insulinas realmente representem um grande avanço, uma grande vantagem para o paciente. Só que, como eu disse, o Estado tem uma comissão, chamada Comissão de Farmacologia. E quando chega alguma demanda de insulina análoga, os pacientes são orientados a procurar essa demanda, solicitação administrativa, que é chamado. Então, é como se fosse do alto custo, só que ele vai para essa comissão do Estado. Não é garantido que ele consiga, né, o fornecimento, mas dependendo do quadro do paciente, do histórico, dos exames se ele conseguir demonstrar, o Estado até fornece. Ultimamente, ele tem rejeitado a maioria. Mas já aconteceu de casos assim, de uma criança que foi atendida pela Secretaria da Saúde, que era a bomba de insulina, né, com uma dessas insulinas análogas, e ela conseguiu pelo Estado. Então, a gente... engraçado que o caso foi todo assim, essa criança era atendida no Hospital Estadual de Bauru, ela poderia ter sido orientada a entrar com essa solicitação lá mesmo em Bauru, mas a médica que fez a orientação encaminhou ela para, não sei se foi assistente social, um departamento dentro do hospital. E o hospital simplesmente direcionou o paciente para que fosse ao seu município para tentar. Então, quando chegou até aqui em Avaré, aí nós explicamos como é que funcionava e tal. No princípio teve uma certa tumulto, até o caso chegou à imprensa, que o município não quer fornecer e tal. Nós explicamos, né, para a mãe da criança, ela fez toda a solicitação conforme nós orientamos e ela conseguiu. Então, o Estado forneceu, através dessa comissão. Então, funcionamento semelhante dessa comissão existe no município de Ribeirão Preto, Jaboticabal, São José dos Campos e... Denise, agora no sentido de pareceres. Os pareceres dessas comissões normalmente são mais técnicos ou são mais políticos? Olha, da parte da assistência farmacêutica, nós limitamos a parte técnica, né? O que nos falta hoje é a complementação legal, jurídica, né? Uma defesa desse parecer técnico perante ao juiz, a Defensoria Pública. No caso da insulina que você falou, no meu ponto de vista, é um medicamento que, se você toma uma dose diária, resolve o seu problema, é mais eficiente do que um que você tem que tomar 2 ou 3 para resolver o mesmo problema. Embora aí entre a parte de custo-benefício. Então, mas é que muitas vezes, né, Davi, o que acontece é que o médico prescritor, ele não consegue demonstrar essa diferença.
A gente vê lá, tem muitos pacientes de mandado judicial que retiram as insulinas análogas para continuar tomando 5 vezes ao dia. Então, qual a vantagem para o paciente? Nesse caso, Né? não. Realmente, se você deixar de tomar 3 vezes, passar a tomar 1 vez ao dia, você consegue, você conseguir fazer um controle glicêmico eficaz, né? Sem você ter picos de tomar, né, de glicemia durante o dia, excelente. Mas o que acontece é que muitas vezes quando você, no caso, o prescritor teria que demonstrar, Ele não consegue. Não é feito. Então, aí a gente, né, vê aquele interesse. Será que é uma pressão da indústria em cima do prescritor? O que está muito em voga hoje é a chamada medicina baseada em evidência, né? E tem coisa que, na verdade, os profissionais fazem a prescrição baseado no, digamos, empiricamente naquela experiência pessoal, e às vezes muitos dos medicamentos, se colocar frente à questão da medicina baseada em evidência, não há, às vezes, vantagem de determinados medicamentos sobre outros, ou aquilo não funciona exatamente. É uma coisa interessante isso, porque quando você pega relatórios da medicina baseada em evidência, coisa que você usa habitualmente na prática, às vezes o pessoal chega à conclusão que não são tão efetivos como os médicos acham que são. Entendeu? É uma coisa mais ou menos nova isso, essa questão da evidência, Exato. né? Agora, se isso for passado para a questão da judicialização, vai ser ainda mais complicado, porque o juiz não tem esse conhecimento, né? Na verdade, às vezes são medicamentos novos que não foram testados adequadamente, principalmente nessa questão da medicina baseada em evidência. Então é bastante complicado, né? E a pressão do marketing da indústria farmacêutica é muito grande, né? Eu trabalhei 19 anos na indústria farmacêutica na área de desenvolvimento de produto. Então, a gente sentia muito na pele isso, né? Nós tínhamos que desenvolver o medicamento. Então, muitas vezes, existia aquele grande embate entre o departamento médico, científico, né, com os estudos, e o departamento de marketing. Então, era a briga ali. Quem conseguia convencer a diretoria, você vai com o projeto adiante, é realmente significativo? Há vantagem em você seguir com esse projeto? Às vezes, na maioria das vezes, o marketing acabava... Vi uma vez uma prevalecendo. reportagem na Rede Bandeirantes, Canal Livre, um debate muito joia. Um laboratório internacional poderoso tentando tipificar uma doença, depressão infantil, para criar um medicamento e colocar no mercado. Aí a USP, com alguns professores, se manifestou de forma contrária, fez um parecer, um relatório que tem nuances, né, das crianças, tristezas, que não é depressão, né? E então a briga é bastante grande, né, para impor, né, algumas marcas, alguns medicamentos. Em relação à farmácia popular ainda, Juarez, como é feita a gestão do controle e distribuição dos medicamentos? Tem um software específico? É o Horus, não é o Horus? Não, a farmácia popular trabalha com um programa próprio de controle, né? O pedido é feito mensalmente para a sede lá no Rio de Janeiro do almoxarifado central da Fiocruz, né? Tem os casos quando a gente tem um padrão, quando a gente percebe que o medicamento está chegando num limite, que é feito a partir das saídas mensais, aí a gente tem que fazer um pedido que a gente chama de pedido emergencial. Um grande problema que tem é que às vezes esse pedido emergencial nunca vem Não tem. emergencial. Ele sempre demora um tempo, né? Até 10 dias para chegar. Então essa é um pouco de dificuldade, porque por mais que a gente chegue naquele padrão, às vezes acontece alguma coisa, faltou tal medicamento na rede, então todo mundo direciona lá. Então às vezes um medicamento que durava às vezes um mês certinho, ou um pouco mais, em 10 dias acaba, né? Então, assim, Funciona bem o sistema. Funciona muito bem. A gestão, assim, a gestão, se você tiver um trabalho centrado, se você conhecer o teu estoque, conheceu, né, os seus medicamentos, conhecer o teu padrão de saída, né, você consegue. Se você fazer uma gestão, você consegue funcionar. Tem relatórios diários? Consegue, funciona. Tempo real? Você pode tirar todos esses relatórios. Também trabalha com nuvem, quer dizer, online, ou é Não, instalação? o sistema é no computador, mas alimenta o sistema. A gente manda Dados relatórios para uma central de organização. Isso. Né? Então, só para uma comparação, funciona muito bem.
nós também temos essa ideia, Davi Cortes, de que a saúde em Avaré, as farmácias informatizadas, trariam o mesmo resultado de economia, de controle e de distribuição. Como governo, deve-se implementar algumas prioridades. E a gente acredita que colocar um modem, né, com 1 mega é o suficiente para gerar, para atender e rodar o Horus, né? 1 mega, R$ 55,00, pouco mais do que isso, por mês. Não é algo assim extravagante, de difícil acesso, né? Então, nós estamos tendo alguns obstáculos para colocar a base, né, online em alguns postos de saúde, que são pequenos diante do grande benefício que nós teremos com o sistema Horus. Pesquisei, depois que recebi do prefeito uma resposta do sistema Horus, pesquisei no site, né, e nós temos aí um sistema bastante avançado, bem amplo, né, capaz de fazer uma gestão bem organizada, controle e distribuição, o que vai gerar uma economia muito grande para o município, né. Arandu tem, né, tudo bem que Arandu é bem menor que Avaré, mas eles conseguem economizar na compra, e também sabe que a pessoa retirou tal dia, tal hora, tantos comprimidos, né. Então isso fica muito, muito interessante. Então a Câmara debate isso há algum tempo já, de colocar a saúde nessa modernidade, né, numa gestão digital, online. Não é difícil. A nossa briga aqui vem de anos, todos os vereadores já comentaram sobre isso. E para você, a gente queria ouvir sim ou não, ou não é. As farmácias informatizadas na rede pública traria algum benefício para o município na questão de economia, controle e distribuição dos medicamentos? Nossa, é imprescindível, né? Quando eu entrei no município em 2010, né, eu senti uma grande dificuldade de se trabalhar justamente por isso, né? Porque não existia nada. Então, até hoje, nas farmácias que a gente não tem o Horus implantado, nós desenvolvemos planilhas em Excel, né, para a gente ter o controle de dispensação por medicamento. Se os senhores quiserem, eu trouxe até o notebook para mostrar. Esse controle é feito. Vamos dizer que nós não temos o controle, nós sabemos o que sai por farmácia diariamente, mas nós não temos esse controle, por exemplo, por paciente, que o Horus já permite. Você consegue ver para cada paciente e o custo disso também. Porque o Horus, ele permite você ver, no final da dispensação, você sabe quanto ficou aquela receita, como se você estivesse comercializando mesmo, porque você tem o custo unitário de cada medicamento, cada item, e você sabe qual é. Isso também é interessante, porque o paciente começa a ter uma noção também daquilo que não é uma questão, é Brasil isso, né? Que você acha que o que é público não tem custo, né? Que é de graça. Então as pessoas começam a olhar, elas começam a ver, você vê a diferença. A pessoa, nossa, mas custa tudo isso? Nossa, quer dizer que se eu fosse numa farmácia eu pagaria isso? Não, você pagaria muito mais, porque esse aqui é o preço de máxima venda para o governo, que ele tem um desconto, né? Se você fosse comprar numa farmácia seria muito mais caro. Inclusive, eu estava conversando aqui com o Juarez que a parte de financiamento da assistência farmacêutica é um dos grandes entraves. Para o senhor ter uma ideia, pela essa portaria 1555, que é de 2013, que ela foi corrigida, os valores, a União deve fornecer R$ 5,10 por habitante por ano. O Estado e o município, o valor é menor ainda, é R$ 2,36 por habitante por ano. Aí eu pergunto, onde que nós gastamos R$ 2,36 ao longo de um ano? Impossível. Impossível. Então, os números são muito fora. Então, por isso que o município, por mais que o município gaste mais a cada ano, fica difícil, porque no máximo que você consegue de financiamento obrigatório em Avaré, fiz até a conta aqui, R$ 619 mil por ano. Então, Denise, e só uma pergunta. Hoje em dia, o controle da dispensação é baseada praticamente na confiança.
Porque Como assim? a pessoa chega com a receita e é a confiança de quem está distribuindo o medicamento e de quem está recebendo o medicamento, né? Não tem Um não- recibo, você diz? Não só um recibo, mas vamos supor, eu chego com uma receita de 30 cápsulas de tal coisa. Quem está pensando pode falar que chegou com 60 e pegar 30 se quiser. Então é baseado Em 15 dias você pode pegar, basicamente na confiança. A gente confia em quem está distribuindo. Agora, uma outra pergunta que não tem muito a ver com isso, mas quanto ao Horus, ele é integrado à farmácia popular também? Não. Então, como que funcionaria isso? É no sentido da aquisição do medicamento por parte do paciente. Ele consegue, vamos supor, pegar o medicamento na unidade básica e depois ele conseguiria pegar o mesmo medicamento na farmácia popular? Se ele tiver 2 receitas, ele consegue. Com Mas uma somente receita com as só 2 não, receitas. porque... Já tem o Já vai carinho. estar o carimbo, anotado, é. vai ter o carimbo, né? Sim. Então, Hoje, isso já é um trabalho que a gente já faz. Se a gente já vê que a pessoa já, mesmo que for aquele comprado, a gente já vê que a pessoa já foi fornecida uma unidade, a gente não fornece porque já foi fornecido. O uso é racional dos medicamentos. O sistema trava, não é? Se não der o prazo Exato. adequado, o sistema não fornece outro medicamento. Isso, né? isso também. E o Horus também trabalha dessa forma, também, igual a farmácia popular. Nós fornecemos o medicamento para 30 dias. Então, acontece muito, assim, às vezes o paciente que vem, ele fala assim, mas eu moro no sítio, será que eu não posso levar para 2 meses, 3 meses? A gente não faz isso. Por quê? Principalmente porque, como o nosso estoque é limitado, se eu entrego para 60, um outro paciente vai ficar sem. Então, a gente acaba fazendo essa... vai do bom senso, né, de quem está ali dispensando, né, do farmacêutico, do auxiliar de farmácia, que está ali no momento e fala, olha, infelizmente a gente dispensa para 30 dias. E a gente informa, né, para os pacientes que fazem uso de medicamento contínuo, qual é a data aproximada dele vir retirar. Agora, o Horus não. O Horus permite que você agende mesmo, igual a farmácia popular. Então, você marca ali que ele foi dispensado, isso só depois de 30 dias que ele pode retornar. Denise, você falou em relação ao controle do estoque, né? Planilha Excel e tal, é bem difícil diante da facilidade que tem o Horus, né? Sim. Aí você pensa assim, poxa, o sistema Horus controla direitinho, o cara tirou lá 30 cápsulas, você pode retirar depois do prazo, né, que acabar o medicamento que usar. Mas, como é feito hoje, eu posso ir lá buscar 1, 2, de repente eu sou amigo do responsável, me dá uma caixa a mais, isso acontece. O que acontece? O que pode acontecer? Como eu disse, o farmacêutico não fica o período integral na farmácia. Então, ele fica, vamos dizer, das 7 ao meio-dia. Então, ele atendeu aquele paciente, né, de manhã. À tarde, ele não está na unidade. Então, o paciente pode voltar com uma outra receita e o auxiliar que não estava ali no momento de manhã, quando o farmacêutico dispensou, não sabe. Então, ele vai dispensar. Você acha que tem algum caso de retirar remédio sem receita? Olha, eu acho que hoje em dia é um pouco difícil, porque nós temos um POP, né, um procedimento operacional padrão. Todos os farmacêuticos, todos os auxiliares passaram por esse treinamento. Então, tem todas as regras, que você não deve dispensar sem receita médica. Mas garantir 100% que isso ocorra é impossível. Né? A não ser no caso de medicamento controlado, que daí já é diferente. Mas os demais, assim, a gente cobra isso, né? Cobra bastante, orienta os auxiliares, mas a gente sabe que, né? Então o controle é deficiente diante da tecnologia utilizada, né? Apenas uma planilha Excel. Como é que você sabe que vai acabar o medicamento? Qual que é o seu alerta que o estoque chega no final? Ou se você sabe somente quando acaba? Não, como eu falei, a gente tem essa planilha. Então, você sabe diariamente o que saiu, né? No final do dia, você sabe quanto que era o seu estoque inicial, quanto o seu estoque final no final do dia. Então, você tem o teu ponto de corte, né? Quando você chega naquele limite. E as requisições são feitas, né, para o almoxarifado da saúde. Então, o estoque, teoricamente, seria reposto a cada 15 dias. Né? Digo teoricamente, por quê? Porque se não tiver no almoxarifado, não chega até a farmácia. Então, o que muitas vezes acontece é isso. Então, depende da licitação. Aí, por exemplo, está acabando o meu estoque, por exemplo, de losartano. Né? E eu sei quanto sai, então eu requisito pela minha demanda,
mas não chega. Então, eu chego no ponto de corte, baixo até que tem medicamentos que nós estamos com estoque zerado. Tá. Vocês não poderiam criar uma comissão especial com esse fim específico de informatizar a saúde Já existe alguma comissão parecida? Existe uma comissão. Força-tarefa? Existe uma comissão de trabalho entre a Secretaria da Saúde e o Departamento de TI e a Secretaria de Administração. Nós direcionamos, né, como eu falei, o número de computadores que seria necessário para cada unidade. Foi feita a aquisição dos computadores. Os últimos, acho que agora chegaram. Popular não foi Você pensa em reorganizar a distribuição, né, em menos pontos? Aí não. Tem que Essa é uma outra questão. Tem que reavaliar. E foi feita a aquisição de antenas, cabos, porque daí o pessoal de TI fez esse levantamento. Olha, tem farmácia que não vai ter condição de atingir com cabo, vai ser por antena. Então, eles estão fazendo esse trabalho, eles estão instalando, né, as antenas. A ideia é que teria, né, todas até o final do ano. Aí... Nessa linha aí, houve no governo anterior uma contratação de uma empresa até que acabou não concluindo esse trabalho aí. Não sei se você teve conhecimento. Eu me lembro, quando eu entrei na prefeitura, foi uma empresa, inclusive na unidade que eu trabalhava, eles instalaram uma antena, porque eu trabalho no Duílio Gambini, né? Então lá não chega a internet normal por cabo. Eles foram lá e instalaram a antena, só que nunca funcionou. E aí o pessoal de TI, que agora conseguiu funcionar, eles conseguiram fazer esse trabalho, mas o sinal é enviado para, acho que do centro administrativo, para uma escola, aí rebate para a outra escola, que vai... É uma cascata, até chegar lá. Então, perde muito também. Até o ponto que me consta, parece que a empresa não recebeu também. Eu sei que dessa vez que instalaram a primeira vez, não funcionava, a antena não conseguia captar o sinal, enfim. Em relação a medicamentos, alimentos especiais, como o Letinã, aqueles que vão também na sonda, como é que vocês trabalham com isso? Tem carência no município também? Tem controle? Essa parte de aquisição de suplementos não passa pela assistência farmacêutica, não. Assistência farmacêutica só medicamentos mesmo, inclusive seringas também, essa parte já é gerenciada pela enfermagem. E o Horus também permite gerenciar esses outros itens também. Sondas, luvas... Os medicamentos para castração de animais não passam para vocês também? Não. Também não. A solicitação de aquisição vai direto para o departamento de compras da prefeitura. Que nota que vocês dariam para assistência farmacêutica no município? Nossa, difícil, hein? Só para encerrar a pergunta. Não, tudo depende, eu acho que... Em que parte, né? Exatamente. Os profissionais. Se a gente observar o que a gente iniciou, o que a gente tem e o que é o ideal, eu acho que Nota 6. 5. Acho que a gente está no caminho. Porque, assim, como eu falei, não existia. A assistência farmacêutica não existia. A aquisição era feita por pessoas não da área técnica, né, não se aplicava o que a legislação preconiza, né, não se... A sistematização é de 2014 para cá, é isso? De 2013 para cá. 2013 para cá. E você acha possível, num futuro próximo, o município oferecer realmente uma assistência farmacêutica no intuito de diminuir o desperdício, de fazer um tratamento mais conciso para o paciente? Porque sabe que muita gente passa por 3, 4 médicos, tem um arsenal, igual você falou, de 16, 20 medicamentos, muitos interagem, outros têm efeitos colaterais que acabam não resolvendo o problema. Há uma possibilidade de haver realmente uma assistência farmacêutica no sentido de otimizar esse tratamento, diminuir esses medicamentos, realmente com atenção, com anamnese, com explicação, ou você acha isso aí algo utópico? Com certeza, porque inclusive quando nós começamos o trabalho na assistência farmacêutica, nós nos baseamos no trabalho do Conselho Federal de Farmácia, que eles divulgam
chama experiências exitosas em assistência farmacêutica. Então, a gente vê casos assim de municípios, lembram bem Avaré, que era o caos, até piores até que Avaré. Municípios com o CAF, né, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, o almoxarifado da saúde, totalmente inadequado, né, com medicamentos estragando, perda de validade. Isso, graças a Deus, nós não temos em Avaré. Mas sim, municípios realmente numa situação deplorável e que conseguiram implementar uma assistência farmacêutica de qualidade que ganharam até prêmios, né? O prêmio de Jaime Torres do SUS, né? De assistência farmacêutica no SUS, entendeu? Com vontade, né? Com vontade política, né? Com capacitação dos profissionais, é totalmente possível de ser realizado. Tudo vai depender, né? Dessa junção, né? Todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, a gente consegue, sim. É possível. Bom, nossa Comissão Especial de Saúde, ela existe ou subsiste, de acordo com o artigo 21 da Lei Orgânica. Nós estamos satisfeitos com vocês colaborando com a gente. Gostaríamos de um dia visitar a Farmácia Popular, também a sua sede lá, né? Para conhecer o estoque, conhecer o sistema, como é que funciona, e ter uma percepção, né, em loco, né, de como é que vocês fazem o trabalho diário de vocês. Nossa gratidão, muito obrigado, né, a Denise, ao Juarez, pelas palavras. Está registrado em ata, está gravado. Também nossa gratidão imensa à Regina, né, que está nos ajudando, colaborando também com a secretaria dessa comissão especial. E passo a palavra ao Dr. Ernesto, Rosângela, Davi, para finalizar o nosso trabalho, né, de hoje. Eu só queria agradecer a presença, acho que foi bastante produtivo, eu acho que algumas coisas importantes foram ditas. Eu acho essa questão da discussão centralização, descentralização é importante. A gente tomar conhecimento que inexistia praticamente um controle mínimo de 2013 para trás. Isso mostra que o governo atual teve interesse em fazer graças ao trabalho de vocês, logicamente, também, né? A questão da formatização é outro caminho que é fundamental. Enfim, eu acho que a comissão, no seu relatório, vai contemplar todos esses aspectos aqui discutidos, né? E eu achei bastante produtiva essa reunião. Obrigado. Obrigada, Denise. Obrigada, Juarez. Realmente, nós estamos aqui diante de pessoas que conhecem muito mais que eu a área da saúde, né? Inclusive, esses termos todos, ainda brinquei com o Davi. Como vocês lembram todos esses nomes? Ele fala, como você lembra os artigos de lei, né? Mas é bem isso mesmo. Mas vocês me revelaram algumas coisas que eu ignorava totalmente, né? E não é verdade? E não só isso, vocês demonstram que saíram do nada, como foi dito, e já caminharam bastante, e apontaram algumas soluções que elas nos parecem tão simples. Quer dizer, elas nos parecem tão simples, né? Não sei se na prática realmente elas se mostrarão tão simples assim, mas coisas que também o munícipe precisava saber. Eu ignorava totalmente até onde é a obrigação do município. É lógico, eu sei que a federação tem a sua responsabilidade, o Estado tem a sua responsabilidade, o ente estatal tem a sua responsabilidade com relação ao oferecimento. Mas esses valores que vocês passaram, 600 e poucos mil reais enviado para a saúde do município, R$2 e pouco do município, isso é inviável e mostra realmente o panorama da saúde, não só em Avaré, mas, consequentemente, o Estado e o município, o Estado e a União, que deveriam fazer o repasse, porque o Estado e a União são figuras... Não, e outra coisa, elas são uma figura jurídica. O que existe, de fato, é o município. É o município que existe. É aqui que a pessoa vive, é aqui que a pessoa tem a saúde, é aqui a pessoa que vai buscar medicamento. É aqui. Os outros entes são figuras jurídicas criadas, né? Mas é aqui que acontece mesmo, e eles não os municípios não têm da federação e não têm do Estado o aporte necessário
diante das responsabilidades que eles passaram para o município. Não é fato? Bem, agradeço, eu gostei muito do esclarecimento de vocês. Vocês conhecem muito o que fazem. Isso me deixa muito tranquilo de saber que tem pessoas certas no lugar certo, né? Parabéns, parabéns mesmo para vocês. E foi de grande auxílio para essa comissão. Obrigada. Eu agradeço a presença de vocês, parabenizo você pela coordenação, Denise. Sei que não é fácil manter farmácias atendendo a população, manter também os mandatos judiciais e tudo que faz parte do atendimento, da dispensação de medicamentos, que é do que você cuida. E espero que realmente o executivo dê um aporte maior, porque a gente sabe que muitas vezes não é falta de vontade de vocês, não é falta de perseverança ou de trabalho, é falta de um apoio do executivo, é falta realmente, porque você depende, toda a Secretaria da Saúde, não só você, depende do executivo. A gente sabe disso, sabe das dificuldades, e por isso que muitas vezes eu venho, subo na tribuna e cobro o executivo, porque eu sei que a maior parte das coisas que não acontecem é por falta de apoio, muitas vezes financeiro, porque ele alega não ter dinheiro, mas as coisas passam a acontecer a partir do momento que a saúde recebe todo o apoio integral do executivo. Mas eu parabenizo vocês e esperamos que a nossa saúde venha melhorar no futuro próximo. Eu gostaria de agradecer, principalmente pela oportunidade, né, de nós vimos aqui expor a nossa realidade, né, porque como vocês disseram, muito do que é feito não se tem conhecimento, né, não chega a público, né, as dificuldades que nós temos, né, nós estamos construindo a assistência farmacêutica ainda do município. Nós não temos uma assistência farmacêutica estruturada ainda dentro da Secretaria da Saúde, né? Nós temos muitas ideias, muitos projetos, nós nos baseamos nas experiências de outros municípios, mas, infelizmente, a gente esbarra nessa questão. E faz pouco tempo que eu, relativamente, eu trabalho na área pública, mas foi nesse governo que foi nos dada a oportunidade para estar iniciando um trabalho. Então, eu agradeço porque, antes disso, a gente nunca teve essa oportunidade de estar fazendo. É muito difícil, sim, é difícil. Limitação financeira na nossa área é um fator complicadíssimo, mas, ao mesmo tempo, também, se nós tivermos a vontade de realizar, e o apoio, a parceria com o legislativo, com a população também, a gente pode conseguir muito mais. Agora, nós tivemos há pouco tempo a Conferência Municipal de Saúde, participei também da Conferência Regional em Bauru, e essa questão é uma questão que aflige todos os municípios. É como a doutora falou, o município mora aqui, ele não tem a visão do outro município, mas todos os municípios praticamente estão passando por essa mesma dificuldade. A questão do financiamento, subfinanciamento da saúde. E na área farmacêutica, que é uma área das mais caras, em que o governo mesmo, ele vem aumentando o aporte, mas é muito pequeno. Um dos projetos que se debateu muito no Congresso e ficou parado, o Saúde Mais 10, é se garantir o financiamento efetivo da saúde, porque hoje o município tem a sua legislação, que você deve gastar no mínimo 15% de sua arrecadação. O Estado tem, mas o governo federal não tem essa regulamentação. Então, é baseado no que se arrecada. E, vivendo uma crise como nós estamos hoje, que a arrecadação diminui também a parte que vem do governo federal. E o município está extremamente sobrecarregado. Com esse financiamento obrigatório de 900 mil, não é isso que o município gasta. Ano passado, o gasto foi de 5 milhões e 34 mil em medicamento. Desse ano ainda não tenho as parciais ainda, mas com certeza vai ultrapassar esse valor. E não é o ideal. O pior é isso. Sim, e sem dúvida a saúde acaba literalmente custando muito caro para o município. Muito caro. E aproveitando, eu não sei se vocês já solicitaram, pediram, mas seria interessante, Marcelo, pedir a presença do Alexandre ou de pessoas responsáveis
pelo DISC das consultas médicas, que fazem o agendamento das consultas, e também das pessoas responsáveis pela marcação de exames, porque a demanda é muito grande e os problemas lá encontrados também são maiores ainda. Temos que discutir a pauta para ver quem a gente vai chamar para a semana que vem, não é? Isso. Isso. Pode ser, Juarez, agora pode ir. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui esclarecendo e informando, né, sobre o programa, que é um programa interessante, né, um programa de farmácia popular, né, no sentido, como o doutor colocou, de aumentar a disponibilização do tratamento para a população. Né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo, de estar divulgando, né, e de também fazer parte desse trabalho de vocês também. Nós agradecemos. Vocês acreditam na comissão especial, portanto, estão aqui colaborando, e nós, quando finalizarmos os trabalhos e emitirmos um relatório, vamos constar, né, as suas sugestões, que são valiosas para a comissão. Nós temos alguns conhecimentos específicos em algumas áreas, né? O doutor é médico, né, muito mais do que eu e a Rosângela. Davi também tem uma ligação forte com o meio farmacêutico, mas vocês vivem, né, vivenciam diariamente esses problemas, esses desafios, e somam, contribuem muito para a comissão. Muito obrigado. Inclusive, só para não esquecer, a Denise, você comentou de 2 documentos, né? Isso. Seria interessante depois encaminhar para a gente. Né? Encaminho sim, encaminho. Isso. A portaria da prescrição de medicamentos e o relatório de aquisição de medicamentos. Isso, encaminho sim. Ótimo. Muito obrigado. Então, Bom dia. Dispensados. De volta às férias, né? Bom, dando... Então, essa ideia, com relação à pauta, viu, Davi? Nós temos comentado aqui que ou a gente chamaria o pessoal da Estratégia de Saúde da Família, ou eventualmente Saúde Bucal, que a Rosângela, antes de sair, sugeriu Saúde Bucal. Daí eu lembrei aqui para o Ortega que recentemente a Alessandra, que é coordenadora de Saúde Bucal, ela deixou de ser. E foi convidado o Dr. Laerte, que parece que, em razão de uma conversa que foi ter com a gente, parece que o Laerte não teria aceito, mas com condição de uma remuneração superior, que não seria possível. Entendeu? Então, eu acho que está sem coordenador de saúde bucal, pelo que me consta. Então, de repente a gente chama, não sei se tem algum fato novo aí. Pois não. Eu acho que já foi escolhido. Já foi resolvido? Parece que é o Dr. Fábio, me parece. Então não sabia desse fato. Então se Se tiver... chegou agora também, é difícil ele nos passar com precisão. Então essa sugestão do Davi, talvez do Disque Saúde e o outro... Marcação de exames... A gente podia caminhar para exames, eu acho, porque medicamentos, né? Depois exames... Será que não dá para fazer na mesma quinta? Dá para a gente ganhar tempo, né? Faz de saúde e faz marcação de exames no mesmo dia. Eu acho que é melhor. 2-1, vocês venceram. É isso aí. Não, mas eu acho que dá. aí, Acho que dá, sim. isso Acho que dá fazer a mesma Então vamos convocar, então. Por isso que a gente começa às associação. 9 horas, pontualmente. É verdade. A gente ganha mais tempo, né? Tá. Então fica combinado, né? Para a semana que vem, Disque Saúde e exames. Tá bem. Eu acho que Ótimo. dá. Acho que podemos encerrar, então, a comissão. Obrigado a todos vocês. E vamos que vamos. Mas isso é mais adiante, né? Nós estamos... É bom, né? Bom, até vocês acabaram de falar.